porque todas as nossas funções físicas, elas reduzem, elas abaixam o nosso batimento cardíaco, reduz a nossa circulação. Então, todos os nossos sentidos também eles diminuem. E também o nosso funcionamento cerebral. Então, caso o nosso corpo nos libere, nós saímos na condição que nos encontramos, que é de inconsciência, porque é do conhecimento de todos que quando se deitam para dormir ou estão relaxando, nós vamos ficando com a consciência no linear, aquele estado de vigília, e depois desliga. Nosso cérebro desligando, quer dizer, perdemos a consciência e só recuperamos quando o nosso corpo desperta. Então, se alguma coisa ocorreu nesse período, dificilmente ficaríamos sabendo, a menos que haja uma situação diferenciada. Ou seja, no momento em que o nosso corpo nos liberou, o nosso cérebro esteja com um nível de funcionamento melhor, que propicia algum nível de consciência ou mesmo de lucidez. Então, a consciência, que vocês vão ver nós falarmos com muita frequência, a autoconsciência, a busca da consciência, a recuperação, ela vai além desse conceito de estar desperto, acordado, lúcido. Ela vai além do conceito de consciência, do conceito ético do comportamento ético, porque é uma consciência onde nós vamos ter consciência de nós mesmos, dessa nossa realidade, onde você percebe, você constata que tem um corpo que não é o seu corpo. E isso só é possível se você, de alguma forma, se deslocar dele com consciência. Porque você é capaz de perceber que os seus sentidos estão com você. O seu corpo é uma parte sua, mas não é totalmente você. Como toda a nossa história, pelo menos a ocidental, ela traz para nós como cultura e como prática. Todo o nosso sistema social organizado em cima do nosso tempo de matéria, o nosso tempo e o nosso corpo dura. E nós, por estarmos confundidos com essa situação de consciência, acreditamos que somos do corpo e passamos a viver períodos isolados do tempo. Mas nós, como seres humanos, nós raciocinamos, nós temos percepção da realidade. E então questionamos, será que a nossa vida se resume a isso? A partir de uma incerteza e caminhar também para uma incerteza, ou para um desconhecido. Porque é muito comum falar, não, o que ocorre depois da morte? Ninguém voltou para falar. Eu acho que aí, quando se começa a recuperar a consciência, nós vamos saber que todos voltaram. Né? Então, a consciência nos dá essa condição de saber que estamos aqui e não é a primeira vez. Estamos realmente de volta de uma situação anterior. Então, a consciência que nós passamos a ter acesso através desse trabalho desenvolvido pela Bianca é essa, que nos dá a chance de sabermos que não somos um corpo de forma prática. Eu posso ter muitos argumentos, muitas explicações que até evidenciam uma certa lógica, mas nada vai se comparar à prática de cada um, porque a nossa presença no corpo é muito intensa. O nosso corpo pertence a esse mundo. E em função disso, ele nos é muito concreto e tem uma solidez que nos dificulta perceber algo além dele. Mas também não é difícil, se nós passarmos a raciocinar, que mesmo a nossa ciência, ela nos diz, olha, ela já descobriu, nós fazemos um uso parcial do funcionamento cerebral. Nós fazemos um uso aí de 5, 7, 10%. Não sabe muito bem. Bom, mas nós sabemos também que o nosso cérebro ele é responsável por todos os nossos sentidos, seja o nosso olfato, a nossa audição, a nossa visão, a nossa percepção, a nossa sensibilidade, a nossa capacidade de raciocinar, de usar esses elementos que são percebidos e conceber alguma coisa. Se o que percebemos
está limitado pelo nível de funcionamento cerebral, então é natural que tenhamos a impressão que a realidade que percebemos é total, e está perfeito, está completo. Daí a grande dificuldade de nós falarmos desse assunto por um número muito grande de pessoas. Se vocês estão aqui hoje, com certeza é porque, além da situação comum, vocês estão percebendo. Porque, pelo menos, mesmo que não tenham certeza, admitem a possibilidade do que o que nós estamos falando seja real. Isso já mostra, então, uma condição de funcionamento cerebral que permite que o que é percebido seja entendido, avaliado como real. Tá? Então, vamos voltar ao aspecto prático da saída. Como eu disse, nosso corpo não precisa da nossa presença, ele nos libera. E essa situação, estando com consciência, então nós estamos liberados com consciência, nós vamos poder constatar que não somos o corpo. Fatalmente, você vê que você não morre com o corpo que usa, com o corpo que tem. E isso vai mostrar que você tem uma situação anterior. Nós estamos fora do nosso corpo e na outra frequência, como nós dizemos aqui, ou o mundo espiritual, ou o mundo extrafísico, nós temos acesso a registros que estão em nós. Registros, inclusive, de momentos anteriores que tivemos na frequência física, que podemos chamar de vidas passadas, que foram em outras épocas, em outros locais, outros momentos. Esses registros estão por nós, são registrados em nós, seres humanos, e eles podem ser lembrados. A partir do momento que eu lembro, pelo menos de um momento desse, de uma situação anterior, passo a ter a certeza, a convicção de que os momentos seguintes, ou seja, mesmo após a perda desse corpo aqui, nós vamos ter continuidade. Então, a nossa postura diante da realidade, diante da vida, se modifica totalmente, porque nós deixamos de ser ameaçados por um princípio imediato, quando o nascimento do nosso corpo, e um final com a morte do próprio corpo. Porque nessa situação estreita, pressionadas por esses dois momentos de início e fim, nós temos que encontrar um sentido da vida de qualquer maneira, porque ele é contraditório à nossa natureza, que é a natureza humana, que é eterna, que é permanente. Então, essa situação é uma situação angustiante, enquanto o nosso corpo é novo, ele é aceito, ele tem como participar, mas depois, com o tempo, com esse problema que nós temos aqui, tem um envelhecimento, nós passamos a ter grandes dificuldades e cada vez ficamos mais ameaçados por esse fim. E que a consciência permite que você saiba que esse fim não existe e que, inclusive, você pode se programar para um retorno e sem perder a consciência que conquistou agora, que é o nosso objetivo. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. É uma tarefa muito difícil resumir esse tema. Esse tema fala de nós mesmos, fala de toda a nossa vida, toda a nossa compreensão do mundo, compreensão do ser humano. O Dr. Azor colocou muito bem o histórico, um curto histórico do trabalho, nem o histórico, mas a origem desse trabalho, e o Dalton Bichara colocou as consequências desse trabalho. Hoje nós já temos muito a falar sobre consciência e autoconsciência, mas eu vou ligar aqui as duas palestras: a palestra do Dr. Azor sobre a origem do trabalho e a palestra do Dalton sobre a consciência humana. Na origem do trabalho